Está com som, deputado? O senhor está com som, deputado? Acho que ele está com um problema na ouvindo? Espera aí, Marcelo, que ele deve estar com delay. Sim, bom Marcelo, bom dia, Daphne. Uma alegria. Ele está com delay, ele está com problema. A gente pede, então, para a assessoria talvez sair e entrar novamente, porque está com delay. Vou tirar aqui o deputado e pedir para a assessoria dele, então. Marcelo, manda um zap aí para a assessoria do deputado para ver se eles tiram ele da transmissão e entram novamente, porque às vezes dá esse problema. Já mandei o recado aqui, entra novamente, veio sem áudio. Não é sem áudio não, Marcelo, é a internet dele que deve estar congelando, aí ele demora a escutar a gente, né? Eu acho que ele não percebeu que já tinha entrado no ar, demora a escutar, então deve ser a internet lenta. Eu vi quando o assessor estava ajeitando a câmera, eu até vi que a internet estava ótima e de repente ficou ruim, né? Aí às vezes acontece isso, né? Mas enfim, estou vendo um pedacinho da sua barba e da sua orelha. Eu estou digitando aqui atrás. Eu estava digitando no computador aqui. Deixa eu explicar. Nós temos hoje essa votação, que, como você disse, é uma votação histórica. O Hugo Mota está sendo obrigado, e é isso que eu quero conversar com o Reginaldo, e o Arthur Lira estão sendo obrigados a trazer a votação. Lembrando que na semana passada, esse projeto que está lá desde março, abril, dormitando nas gavetas, para que o Arthur Lira fizesse chantagem, semana passada, o Renan Calheiros, no Senado, pegou um outro projeto mais antigo lá, botou em votação e aprovou. Tudo que vai ser discutido hoje na Câmara. Como pressão para o Hugo Mota e o Arthur Lira tirarem da gaveta esse projeto. Novamente, a pressão popular das manifestações do dia 21, que ajudaram a derrubar a PEC da bandidagem, a PEC que dava aos deputados um poder inominável, esta pressão derrubou a PEC e ajudou a trazer de volta esse projeto. Agora vai ser votado hoje à tarde na Câmara dos Deputados. É muito difícil ter algum parlamentar, em véspera de eleição, que não aprove isso. Mas o problema é a gente discutir com o deputado Reginaldo quais são as pegadinhas que a oposição pode querer fazer, porque para você isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 e dar uma redução no imposto de renda de quem ganha até 7.000 e pouco, você precisa ter uma compensação para pagar essa conta. E essa compensação é que pode ser a pegadinha. Vamos ver. Bom dia, deputado, está nos ouvindo agora? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Daphne. Desculpa aí pela internet que perdi a conexão, mas estou aqui na internet móvel. Alegria poder falar com 247. De fato, Marcelo tem razão. Tem um movimento para aprovar a reforma tributária sem as devidas compensações. A compensação, na verdade, é uma tributação mínima daqueles que não pagam hoje imposto de renda na pessoa física, porque recebem da pessoa jurídica lucros e dividendos. Não é ainda a tributação sobre lucro e dividendo. É uma tributação mínima, porque no Brasil, quem está no lucro real teria que pagar 34% de impostos da pessoa jurídica. Mas, na média, essas empresas pagam 20%. Quem está no lucro presumido, em tese, teria que pagar 20%. Na média, pagam 11%. E no Simples, deveria pagar, na média, 11%, pagam 6%. Então, esta tributação mínima de quem ganha 600 até 1.200.000, ou seja, acima de 50 mil por mês, começa uma contribuição de 0 até 10%, né, a partir. E complementando, na verdade, não há sobretaxa, vai até o limite de 34%, de 20%, de 11%. Então, essa é a compensação, muito justa, né, porque, de fato,
eles não estão sobretaxados, ou seja, não há bitributação nesse caso. Por isso, não justifica de forma alguma a Câmara dos Deputados rejeitarem a tributação dos super ricos. Então, eu estou otimista. Evidente que tem esse mal-estar, porque, de fato, as ruas derrotaram a maioria dos deputados na tentativa de fazer uma blindagem inaceitável num sistema democrático de direito, ou seja, todos são iguais perante a lei, não justificava de forma alguma deputados serem totalmente blindados e ainda com voto secreto. Portanto, eu acredito aí que nós vamos vamos vencer esse debate, porque a sociedade brasileira querem justiça tributária e querem desonerar o andar de baixo. Essa bandeira, né, da isenção para quem ganha até 5 mil é uma bandeira histórica do PT, né, uma promessa central do presidente Lula. Como é que o senhor avalia a importância, então, simbólica e prática de conseguir aprovar essa medida ainda agora, né? E depois vai para o Senado, né? Depois a gente fala um pouco da cronologia. Então, Daphne, primeiro dizer que é histórica do nosso partido, porque o nosso partido compreende que justiça social tem que ter justiça tributária. É a primeira vez que nós estamos conseguindo pautar o debate sobre reformas tributárias, seja do consumo e do serviço, que ontem nós votamos o comitê gestor no Senado, nós estamos concluindo uma reforma de 60 anos no Brasil, que é uma reforma histórica, ou seja, pela primeira vez, no regime democrático, nós fizemos uma reforma tributária. E ela é importante também, viu, Marcelo e Daphne, porque nós estamos, pela primeira vez, o mundo vai conhecer uma experiência que o imposto é indireto, mas ele será progressivo, porque a reforma do presidente Lula sobre consumo também deu progressividade. O que significa isso? Quem ganha mais vai receber menos devolução e quem ganha menos vai receber mais devolução, que é o chamado cashback. Nós criamos um instrumento de justiça tributária no imposto que o mais pobre, as pessoas de menor renda, paga todos os dias, que é o imposto sobre consumo. Então, esse já é um fato histórico do governo do presidente Lula e do nosso partido de esquerda, né? Sem falar da cesta básica sem imposto, sem falar da redução da saúde, da educação. Então, tem um conjunto de ganhos tributários para o povo brasileiro. Segundo, é a reforma de renda. A reforma da renda, pela primeira vez também, nós estamos tributando o andar de cima. Ou seja, nós estamos tributando 140 mil pessoas para desonerar as pessoas que ganham até 7.350, isentar quem ganha até 5 mil reais. O impacto social é extraordinário. Nós estamos criando o 14º salário para o povo brasileiro, para a classe média popular. Então, isso significa, na prática, que o governo do presidente Lula acaba de criar, a partir de janeiro, o 14º salário para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso não é pouca coisa do ponto de vista do impacto. Primeiro, o impacto social, o impacto da justiça tributária, mas o impacto econômico. Porque esse é um impacto. Você aumenta a renda disponível dos trabalhadores da classe média popular, isso permite também melhoria na qualidade de vida. As pessoas vão comprar, vão poder consumir serviços, serviço de saúde, serviço de educação, serviço de cultura, vão melhorar a sua segurança alimentar, né? Vão poder comprar alguns bens semiduráveis, ou seja, de fato, é uma justiça enorme do ponto de vista tributário. E com certeza, um grande instrumento também de crescimento econômico. Porque para a economia crescer, porque o Brasil vive, Marcelo e Daphne, um problema de renda média pequena. Hoje o Brasil tem uma renda per capita média menor do que a China. Mas a China tem 1,5 bilhão de pessoas. O que nós vamos fazer é o que o presidente Lula fez quando ele assumiu o dia 1º de janeiro de 2023. Dar ganho real ao salário mínimo. Essa é a primeira iniciativa de você romper essa armadilha de ser um país de renda média per capita pequena. Segunda, ampliou os programas de transferência de renda. Terceiro, caminhou o país para o pleno emprego, porque o pleno emprego força a formalização da economia e a formalização da economia aumenta o ganho do trabalhador. Quarto, desonera agora, faz um projeto de isenção da renda até 7.350, isenta até 5 mil reais. Quinto,
Você faz uma reforma sobre o consumo, aquele imposto que o cidadão paga toda hora, que ele vai na mercearia, que ele consome um bem, uma mercadoria, um serviço, e também cria progressividade. Então, nós construímos as bases desse país para voar. Ou seja, nós estamos construindo reformas econômicas bem estruturadas para o Brasil crescer, para o Brasil gerar empregos, emprego na indústria também, porque um país, para ser nação, eu costumo dizer que ele tem que ter uma moeda forte, uma moeda protegida, política monetária, ele tem que ter indústria. E nós estamos agora, com a reforma tributária, acabando com aquilo que chama de imposto a efeito cascata, cobrar imposto do imposto. Nós estamos acabando com o imposto acumulado e cobrando imposto de valor agregado, então nós vamos superar outro desafio da economia, que deixar de ser uma economia primária exportadora, uma república primária exportadora, para voltar a ser uma república exportadora de valor agregado. Isso vai fazer muita diferença para aumentar a renda, colocar mais dinheiro no bolso do povo brasileiro e aumentar o PIB e produzir riqueza. Então, eu estou muito otimista com o futuro do Brasil, se deve muito ao trabalho do ministro Fernando Haddad, se deve muito ao trabalho do presidente Lula. Mas então, deputado, é justamente por isso que os deputados da oposição vão querer, eles não vão poder votar contra o projeto. Concorda comigo? Ninguém é maluco que, um ano pré-eleitoral, votar contra um projeto como esse. Eles já se queimaram na PEC da bandidagem. Mas eles vão tentar melar esse jogo. Melar como? Tirando a compensação para o governo não ter que entrar no vermelho para pagar isso. Como é que vai ser essa votação? O senhor acha? Eu vi uma entrevista ontem da ministra Gleisi elogiando o parecer do Arthur Lira. É confiável? O senhor conhece o parecer, o projeto do Arthur Lira? É confiável? Dá para entrar no debate no plenário e aprovar esse parecer dele? É confiável, sim, Marcelo. O ex-presidente Arthur Lira tem demonstrado muita responsabilidade com o debate de equilíbrio fiscal. E ele, inclusive, trabalhou para ampliação de 5.000 até 7.350, porque nos cálculos da própria Receita Federal do Brasil tinha ali um gap de aumento de arrecadação. Então, esse aumento de arrecadação ele transferiu para ganhos de progressividade até 7.350. Então, ele tem demonstrado, sim, muito compromisso e seriedade com a compensação, com o reequilíbrio das contas públicas, e nessa perspectiva garantir que esse andar de cima, esses 140 mil pessoas, que é 0,1% da população brasileira, de fato venha contribuir com esse ganho social, compartilhar esse ganho. É bom lembrar aquilo que eu te falei, Marcelo. De fato, eles não estão sendo sobretaxados. Essa contribuição mínima é uma complementação daquilo que eles deveriam ter pago na empresa pessoa jurídica. Como o Brasil ainda não implementou a reforma tributária, você tem um conjunto de... Eu costumo dizer que o Brasil não tem sistema tributário, regra, tem exceções. Cada CNPJ tem uma regra. Esse era o Brasil, que nós fizemos a reforma e consertamos a partir de 2032. Mas até lá, você tem uma carga tributária que, de fato, ninguém contribui com essa carga tributária. Todo mundo tem algum tipo de exceção e que não paga aquele mínimo que estava estabelecido. Portanto, esta tributação de 140 mil não é sobretaxa, é uma tributação mínima que completa aquela tributação para aquele regime daquela pessoa jurídica. O senhor tem medo dessa votação hoje? Não, estou muito tranquilo. Eu acredito que a sociedade brasileira voltou a pautar as ruas, a esquerda e as forças progressivas, de fato, conseguiram retomar pautas que são históricas da esquerda transformadora, conseguiu recuperar a bandeira verde e amarela, conseguiu recuperar o debate sobre soberania nacional, conseguiu recuperar o debate de combate à corrupção, conseguiu recuperar o debate de prosperidade, de produção de novas riquezas, conseguiu pautar a justiça tributária, que não existe justiça social sem essa justiça tributária, conseguiu pautar projetos que vão melhorar a vida do povo
das grandes cidades, por exemplo, tarifa zero para a população, porque o direito de ir e vir é um absurdo o país não ter tarifa zero. Conseguiu pautar, por exemplo, que a escala 6 por 1 é análoga ao trabalho escravo, não justifica mais, nesse século de tanta tecnologia, de tanto ganho de produtividade, de eficiência, não compartilhar esses ganhos com quem produz essa riqueza, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, o fim da escala 6 por 1, conseguiu pautar na sociedade a importância da redução da jornada de 44 horas para 36, ou seja, nós voltamos e realinhamos e reconectamos com aquilo que importa para a sociedade brasileira, e por isso, cada vez mais, as redes e as ruas se mobilizam a favor dessas pautas. Daphne, mais uma questão para ele. Deputado, então o senhor afasta de vez qualquer possibilidade do projeto da chamada anistia ou de redução de pena. Isso o senhor não cita aí, é sinal de que a sociedade conseguiu tirar esses projetos da pauta da Câmara? Eu acho que a sociedade conseguiu demonstrar para o parlamento brasileiro que isso não é uma pauta prioritária, que isso é uma pauta de interesse de uma única família, que é a família que tentou dar golpe no Estado Democrático de Direito. A ampla maioria da sociedade brasileira compreende e entende que é por dentro da democracia que nós vamos resolver as mazelas do país. É por dentro da democracia que nós vamos combater as desigualdades. É por dentro da democracia que nós vamos enfrentar a corrupção. É por dentro da democracia que nós vamos combater as desigualdades. O Brasil é muito rico. É por dentro da democracia que nós vamos melhorar o país. E não é por fora da democracia. Ou seja, o autoritarismo, o autocrata, ele fecha a democracia, o Estado Democrático de Direito, para se proteger e para perseguir, para fazer corrupção. Então, a sociedade conseguiu, de fato, sinalizar isso para a sociedade brasileira. Eu acho que a anistia está enterrada. Agora, rever as penalidades em relação a quem tenta dar o golpe no Estado democrático, a chamada dosimetria, aí eu tenho dúvida se o parlamento ainda não vai tentar pautar esse projeto. Mas, no geral, aquele debate que a sociedade quer projeto de anistia ampla, geral e restrita, a sociedade diz não e o parlamento entendeu que não. Eu tenho uma provocação aqui de uma internauta falando do fim da escravocrata 6 por 1, se isso aí tem espaço no futuro próximo para ser pautado também. E queria fazer uma pergunta sobre o cronograma, né, e o Senado. Caso, então, seja hoje a votação na Câmara, caso seja aprovado hoje, com a expectativa para a tramitação no Senado, se vocês esperam alguma resistência lá no Senado, e também queria que, para a gente fechar, né, se na visão do senhor a aprovação dessa reforma, junto com a nova política industrial, pode ser considerado um pilar do legado econômico e social desse terceiro governo Lula. Não tem dúvida. A reforma tributária sobre o consumo, a reforma tributária sobre renda e patrimônio, e a nova política industrial do país, junto com a nova política de sustentabilidade de produção de novas matrizes energéticas, com certeza, e uma boa regulamentação da inteligência artificial, é o reposicionamento do Brasil perante o mundo e, com certeza, um Brasil moderno, um Brasil novo, um Brasil tecnológico, um Brasil que de 30 a 80 teve mais de 5% de crescimento econômico. É uma recuperação da nossa participação no PIB mundial e é uma participação agora com uma retomada de valor agregado, com a indústria de valor agregado. Porque imagina, o Brasil se tornou o supermercado do mundo, vai vendendo grãos in natura, tudo em coco ou minério. Imagina a gente industrializando. É igual uma soja, se virar óleo já gera milhões de empregos, bilhões de arrecadações e trilhões de PIB. As carnes, se virar proteína animal, se a soja virar proteína vegetal, se os minérios. E nós temos as reservas estratégicas, terras raras, os minérios críticos. Então, o Brasil tem 17 minerais extraordinários do século XXI. Depois, o Brasil tem dos outros minérios tradicionais para a indústria. O Brasil, dos 10 principais, o Brasil está em primeiro, segundo, terceira minas, jazidas e reservas. Então, o Brasil tem tudo, Fanny, para voar, para avançar. Então, por isso que eu não tenho dúvida.
O governo Lula fez a maior e mais ousada reforma estruturante da economia brasileira, uma verdadeira revolução, a primeira no sistema democrático, no Estado democrático, que a penúltima foi na ditadura civil de Vargas, a última foi na ditadura militar, é a primeira reforma do sistema tributário na democracia. Então, isso é uma baita vitória num parlamento polarizado que contou com a participação das ruas, da militância nas redes, e nós estamos entregando aí uma grande reforma estruturada para o futuro do Brasil. Segundo, essa questão da escala 6x1. Isso, na minha opinião, conversando com um conjunto de colegas, eu sou autor da primeira PEC, né? A PEC 221, 2019, né? No governo Bolsonaro, eu compreendi ali que tinha uma taxa altíssima de desemprego e era necessário, então, essa redução da escala 6x1 e da jornada de trabalho, de 44 para 36. É evidente que hoje nós temos todas as condições objetivas. Reduzir jornada de trabalho e escala é melhor que se faça quando tem pleno emprego e não quando tem desemprego. Em pleno emprego e com 14 milhões de trabalhadores na informalidade, é o momento da gente fazer a formalização desses trabalhadores. O momento é agora. O presidente Lula tem que ser o presidente que deu mais um dia de descanso para o povo brasileiro. Porque eu acho que a transição necessária é acabar com a escala 6x1, fazer a escala 5x2, combinando os modelos. 4x3, 3x4, de acordo com o modelo e setor econômico da economia brasileira. Então, eu acho que tem convergência para fazer a escala imediatamente 5x2 e tem convergência para a gente diminuir o impacto do custo e impacto da inflação. Meu projeto propõe em 10 anos reduzir 8 horas. Como já se passaram 6 anos, é possível reduzir essas 8 horas em 4 anos. Cada um ano reduzir 2 horas, ou cada ano reduzir 1 hora, e a gente chegar em 8 anos e 36 horas, ou começar imediatamente já com 40 horas. E aí, 4 anos reduziria mais 1 hora. Então, essas combinações vão ser parte de acúmulo no debate com a sociedade, que tem que nos apoiar nas redes e nas ruas, e também convergência democrática no parlamento brasileiro. O que eu percebo hoje, conversamos agora, semana passada, com todas as centrais sindicais e com o presidente da CCJ, deputado Paulo Assis, ele se comprometeu em nomear relator. Conversamos com o Hugo Mota, ele falou que agora no início de outubro ele vai enviar a PEC da Érica Hilton, da deputada Érica Hilton, a PEC número 8 para a CCJ, e aí as duas PECs serão apensadas, né? A minha de 221 de 2019 e da deputada Érica Hilton, número 8 de 2025, e aí sim vai ter admissibilidade e nós vamos construir a comissão especial. Eu estou super animado que até o final desse mandato do presidente Lula, Lula 3, nós vamos entrar no Lula 4, dando mais um dia de descanso para o povo brasileiro, povo trabalhador, porque isso é questão de saúde mental, isso não é luxo, isso é direito, isso melhora a produtividade, né, em tudo. Então, é um ganho da sociedade. Por último, eu acredito que no Senado o clima é super favorável para a isenção de imposto até 5 mil, inclusive o projeto do Renan foi relatado pelo Eduardo Braga, eles aprovaram o projeto lá no Senado, mas é evidente que o projeto que vai tramitar vai ser o projeto do governo federal que começou na Câmara dos Deputados. Então, saindo da Câmara, ele chega ao Senado, e é bom lembrar que o nosso marco zero, o prazo final, vamos dizer assim, o início para a isenção é 1º de janeiro de 2026. Então, nós temos aí um prazo, né, razoável, esses próximos 2 meses, 3 meses aí de trabalho, para que isso possa ser todo concluído, o trabalho legislativo nesse projeto de isenção de imposto de renda e tributação dos super ricos, para ser sancionado pelo presidente da República, que o prazo final aí é até o final de dezembro. Então, super animado, estamos trabalhando firme, conta aí sempre com a militância das ruas, das redes, a nossa militância do Portal 247, que sempre contribui e pauta muito bem o Brasil. Muito bom. Obrigada, deputado. Tudo bem, Marcelo? Mais alguma coisa? Sim, por mim tudo bem. Obrigado, deputado, pela sua disponibilidade. Não é todo parlamentar que gosta de chegar aqui 8h30 da manhã. Eu me coloco à disposição, estamos sempre aí para fazer a troca de ideias, saberes e ouvir a nossa gente. Obrigado, Marcelo, obrigado, Daphne, um ótimo dia para todo mundo. Um ótimo dia. Boa votação hoje. Lá. Obrigado.